Ô pessoal, meus queridos, boa noite. Hoje é domingo, tá? Muita gente na igreja, mas é o que eu quero mostrar para vocês. Há uma inquietação nos escolhidos, porque não vê sinceridade nas igrejas hoje. Passei por Pandregolar, passei por Cristão do Brasil, passei por Madureira, onde que eu sofri mais, tanta coisa errada, tá? Então, pessoal, vocês vão ver aqui a explicação desse homem, falando a verdade, o que acontece dentro das igrejas. Então, hoje é congregar, a igreja somos nós, mas vocês têm que ter livre-arbítrio. Saber estar sozinho. Não, eu só sou um pastor, mas se você ter livre-arbítrio, você tem uma Bíblia, você lê, entra no seu quarto. Eu tenho mais recursos aqui com o telão, eu congrego aqui aprendendo, igual passo para vocês umas mensagens aí, vão lá. Vocês vão ver agora que mensagem maravilhosa, ensinamento. Tá, pessoal, um pedaço só, porque é muito grande, eu estou aprendendo a não fazer vídeo muito grande não, tá? Vocês vão ver aí agora, tá? Olha aí para vocês verem. Porque vamos lá. Há uma inquietação crescente nos corações daqueles que verdadeiramente buscam a Deus. Uma pergunta que ecoa nos momentos de silêncio e oração. Por que tantos filhos genuínos do Altíssimo têm se sentido deslocados nos lugares que deveriam ser sua casa espiritual? Por que os escolhidos de Deus, aqueles que carregam seu selo no coração, têm encontrado mais deserto do que refrigério entre as quatro paredes dos templos? Amados, esta não é uma questão de rebeldia. Não estamos falando de pessoas que abandonaram a fé ou que se tornaram frias em seu relacionamento com o Senhor. Pelo contrário, estamos falando daqueles que amam a Cristo com tal intensidade que não conseguem mais permanecer onde sua presença não habita. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que conhecia profundamente o coração de Deus e a natureza humana, uma vez alertou sobre este fenômeno. Ele observou que os verdadeiros crentes frequentemente se encontram sozinhos, não por escolha, mas por necessidade espiritual. Spurgeon pregava com coragem sobre a diferença entre religião e relacionamento. Ele não tinha medo de confrontar o sistema religioso de sua época, e suas palavras ecoam com ainda mais força nos dias de hoje. Ele dizia que muitos templos se tornaram teatros, onde a performance substituiu a adoração genuína, onde o aplauso dos homens se tornou mais importante do que a aprovação de Deus, e os escolhidos, aqueles que conhecem a voz do bom pastor, simplesmente não conseguem se alimentar de substitutos. Pense comigo por um momento. Quando você vai a uma reunião e sai de lá com o coração vazio, quando as palavras pregadas não tocam sua alma, quando você busca profundidade e encontra apenas superficialidade, algo dentro de você grita. É o Espírito Santo que habita em você, reconhecendo que ali não há o pão verdadeiro. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas e quando o Cristo vivo não está sendo servido? Quando o que se oferece é apenas casca sem substância? Os escolhidos de Deus são aqueles que experimentaram o toque real do Altíssimo. Eles conhecem a diferença entre a presença divina e a religiosidade vazia. São como aquele que provou o mel puro e não consegue mais se satisfazer com adoçante artificial. Não é arrogância, é discernimento. Não é crítica destrutiva, é fome de verdade. Spurgeon ensinava que o cristão maduro desenvolve um paladar espiritual refinado. Ele não aceita qualquer doutrina, não se conforma com qualquer prática, não se satisfaz com qualquer forma de adoração. Há uma razão profunda pela qual isso acontece. Deus está chamando o seu povo de volta para a essência, de volta para o primeiro amor, de volta para aquilo que realmente importa. Ele está sacudindo as estruturas para que possamos ver o que permanece quando tudo é abalado. E aqueles que têm ouvidos para ouvir estão respondendo a este chamado. Não é um chamado para abandonar a comunhão, mas para buscar comunhão verdadeira. Não é um chamado para o isolamento, mas para a autenticidade. A Bíblia nos mostra em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Mas perceba a sabedoria destas palavras. Não diz para simplesmente frequentar um lugar, diz para não abandonar a comunhão, o encorajamento mútuo, a edificação genuína, e é exatamente isso que os escolhidos buscam. Eles não estão fugindo da igreja como corpo de Cristo. Eles estão fugindo de sistemas religiosos que sufocam a vida do espírito. Spurgeon viveu isso na própria pele. Em determinado momento de seu ministério, ele enfrentou forte oposição de líderes religiosos de sua época porque pregava a verdade sem concessões. Ele não estava disposto a diluir o evangelho para agradar multidões ou manter a paz com estruturas corrompidas. E pagou o preço por isso, mas sua consciência estava limpa diante de Deus. Ele entendia que obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Hoje, nos dias em que vivemos, esta mesma realidade se repete. Há um conflito silencioso acontecendo. De um lado, estruturas religiosas que se tornaram empresas, focadas em números, em crescimento a qualquer custo, em métodos de marketing mais do que em ministério do Espírito. Do outro lado, corações sinceros que clamam por autenticidade, por palavra que corta como espada de dois gumes, por adoração que brota do Espírito e não apenas dos lábios. Os escolhidos de Deus percebem quando algo não está certo. Eles sentem no Espírito. É como um alarme interno que dispara quando há manipulação em nome de Deus, quando há controle disfarçado de liderança espiritual, quando há exigências humanas apresentadas como mandamentos divinos. Paulo alertou em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esta é a pergunta que arde no coração dos escolhidos. Aí, pessoal, vocês viram um pouquinho aí, tá? Para não ficar um vídeo muito grande. Eu vou continuar assistindo ele, tá? Eu pausei. Então, vocês aprenderam um pouquinho aí, tá, pessoal? Tem muitas igrejas. Outra coisa, eu passei por tanta coisa, pessoal. A Madureira, o pastor regional fazia reunião. Quando fala reunião é com o pastor e os membros. Mas quando você levanta a mão, ele finge que não te vê. Assim que age o pastor Moisés, tá? Saiu daqui e agora voltou. Então, o pastor, presidente que chama uma pessoa dessa de volta, eu acho que é cego espiritualmente. Então, eu sou um desses que ele está relatando ali no vídeo. Eu me incomodo. Um culto na igreja é 1 hora e pouco. Eu fico aqui 2 horas e meia, 3 horas, assistindo vídeo de ensinamento, culto, Billy Graham, um pastor que morreu com 100 anos. Rodrigo Silva, que é adventista, que as igrejas chamavam de seita, agora diminuiu. O adventista Rodrigo Silva agora está sendo convidado. Eu já vi ele nas igrejas aí, que chamava ele de a religião, a igreja dele de seita, sendo convidado. Eu vejo ele em palestra no YouTube, como pastor, padre. Ele põe lá embaixo, que o Rodrigo fala pela Bíblia. E eu visito a igreja do 7º dia, eu visito. Inclusive, Deus faz a obra. Eu estou com chikungunya, vou consultar, conversa vai, conversa vem, a menina. Você que visitou a nossa igreja, aonde? Adventista lá embaixo, que você está sentado perto do Márcio, é eu mesmo, o Márcio é colega meu de infância. Então, é Deus, a doutora, a menina nova, formou agora. Então, gente, não é para vocês largar a igreja. Se você está numa igreja que o louvor é menos, a pregação é mais, pode ficar. Onde é que seu dízimo, que eu nem concordo com o dízimo, porque o dízimo é para o Velho Testamento, não é para a igreja agora. Mas eu passei por tribulação. E a que eu mais sofri foi a Madureira, tá? Madureira. Então é isso aí, gente. Um beijão para vocês aí, tá? Um beijão pro meu grande pastor Wilton, que ele falou que o irmão Wilton falou assim, irmão Deus, eu vou te falar uma coisa aqui agora. Eu vou te revelar uma coisa. Eu fui consagrado a pastor, mas antes disso você profetizou isso na minha vida. Obrigado, irmão Wilton. Obrigado, irmão Wilton. Isso também eu profetizei uma coisa. Aliás, eu dei um conselho a uma pessoa para não fazer,
Aí ele fez e deu de errado, tá? Não vou falar o nome, mas é meu técnico de computação, não vou falar o nome. E ele falou, foi dito certo, depois de um ano, ele me falou, deu errado. E você tinha avisado. Então Deus me usa. Então eu não. Gente, o vídeo é grande. Vai falar ali sobre que as igrejas viram empresa, tá? Empresa. A Bíblia fala, dê honra quem tem honra. Tem um rapaz no YouTube aí que fica falando, festa de pastor. Não, o pastor merece uma festa assim, quando faz aniversário assim. Desculpa esse rapaz aí, tá? Merece. Mas tem uns que passam, as irmãs. Eu lembro que tinha um pastor na nossa igreja, na Madureira, vendia sapato. Até a esposa dele parece que era treinada. O irmão Adelson, ajuda seu pastor com o dinheiro da passagem de avião para ele comprar um sapato para vender. Mas eu via, eu tenho isso comigo, uma afronta assim, coisa do mal, usando ela, entendeu? Porque a mulher verdadeira, a mulher não vai fazer isso com os membros, pedir ajuda para o pastor. O pastor sim, pode chegar e pedir. Tá? Inclusive na Bíblia Sagrada está escrito, a mulher na igreja deve ficar calada, em cima do púlpito para pegar é o homem. E vamos cortar o vídeo, senão vai ficar muito grande. É isso aí, gente, que Deus abençoe vocês aí, cada vez mais. Vou continuar a pregar, escutando ensinamento aqui, e na acabar, que está quase acabando, vou passar para Billy Graham. É um pastor que morreu com 100 anos, seu velório foi na Casa Branca. E o Rodrigo Silva e o Mário Persona também. Beijão, um bom final de domingo aí. Tchau, gente. Vocês dando ibope assistindo cada vez mais, tá? Tchau, tchau, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Tchau, tchau, gente. Abraço. Boa noite com Jesus Cristo.